Abra sua Bíblia em Números, capítulo 11. O nosso culto é somente um. Nós estamos cultuando a Deus tanto aqui quanto lá no fundo com as crianças. É somente um culto como igreja. Elas estarão sendo ensinadas pela palavra lá e nós também aqui, em harmonia com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia então em Números, capítulo de número 11. E pode deixar a sua Bíblia aberta que nós vamos conversar um pouquinho antes de entrar no texto de fato. Números, capítulo 11, nós vamos abordar a maior parte desse capítulo hoje, a partir do versículo 1. Mas eu preciso tratar de um tema que talvez para algumas pessoas pode ser desconhecido. Livro de Números, capítulo 11. Ok. Vamos conversar então, meus irmãos, sobre algo que é chamado de síndrome também, em alguns lugares, que é o burnout, que pode ser também colocado como esgotamento. Esgotamento, burnout. Tem sido um tema já tratado por vários psicólogos hoje em dia também, mas precisamos ter entendimento espiritual disso, dessa realidade. Não somente como a gente chega em uma situação, em uma circunstância como essa, mas como a gente pode sair e vencer o esgotamento, principalmente espiritual. Mas o esgotamento alcança mais pessoas do que você imagina, mais pessoas do que você acredita. Eu quero então que a gente converse sobre esse tema, burnout, e depois a gente passe para essa história da palavra de Deus em Números 11. Mas eu quero explicar algumas coisas antes, para a gente se familiarizar e você provavelmente se identificar nessas realidades, nessas armadilhas, ou até mesmo possa ter um espelho diante de você e perceber que você já está dentro dessa situação e ainda não viu. Cabe dizer que eu luto muito contra essa situação, contra o burnout. É muito tentador, é sempre algo que está exposto a mim. Mas você vai perceber que não é somente a um pastor, mas muitas pessoas estão expostas à realidade do esgotamento. Então, antes, vamos ter uma definição rápida do que seria o burnout, segundo o meu entendimento. Burnout, então, é quando o peso das lutas, responsabilidades e cobranças vão além das nossas forças, nos deixando esgotados. Repetindo, burnout ou esgotamento é quando o peso das lutas, responsabilidades e cobranças vão além das nossas forças, nos deixando esgotados. Esgotados. A palavra burnout vem de uma ideia de uma vela que já foi totalmente queimada até o fim. Não tem mais nada para ser queimado. Já está totalmente queimada, por isso burn. Mas dentro disso, nós precisamos entender como isso se reflete no dia a dia e na nossa sociedade, ou na sua vida. Quero dar alguns exemplos aqui, e talvez você conheça, ou talvez você seja e esteja nessa situação. Por exemplo, nós temos mães sobrecarregadas e esgotadas. É o exemplo mais comum. Uma mãe que cuida dos seus filhos, que são pequenos, e passa com eles o dia todo. Cuida da sua casa e ainda tenta manter um relacionamento saudável com seu marido, com os próprios filhos, com seus amigos e parentes e até mesmo com a sua igreja. Mas essa mãe, por toda essa responsabilidade e demanda, ela se sente sem tempo para si mesma, se sente invisível diante das outras pessoas, se vê exausta, culpada e frustrada, porque não consegue lidar com todas as responsabilidades que ela tem. Ela sofre em silêncio e constantemente lida com a vontade de desistir e às vezes até com um arrependimento sobre a maternidade.
Talvez possamos pensar sobre um pai que está esgotado, um pai de família que vive trabalhando além das forças e capacidades para garantir sustento, segurança, bem-estar e um futuro para a sua família. Por causa disso, ele se sente sozinho, isolado, extremamente cobrado, distante de Deus, distante da esposa, dos filhos. E tudo que ele enxerga são cada vez mais cobranças e mais responsabilidades. Sente que não tem tempo de lazer, prazer, não tem tempo para ter paz, de ficar sozinho e se desligar por um momento de todas as coisas. Podemos também pensar na vida de um pastor, como eu que vos falo. Pastores, por exemplo, que lidam com muitos desafios ao mesmo tempo, com pouca ou nenhuma mão de obra em sua igreja, assumindo o peso das dores e dos problemas de outras famílias, aconselhando, orientando, também sentindo o peso de vários ministérios, o peso das expectativas que a igreja tem sobre ele e sobre a sua família, sente o peso das cobranças sobre a sua própria pessoa, sobre o seu pastoreio, alguém que não tem tempo de descanso ou tempo de qualidade com a sua família. Por isso, um pastor assim se sente orando cada vez menos, estudando a palavra e desfrutando dela cada vez menos, sem desejo ou prazer nas coisas de que antes amava, como pregar, como aconselhar, como evangelizar. Se torna uma pessoa que passa a evitar responsabilidades e novas demandas. Se torna alguém que até mesmo questiona o próprio chamado e pergunta se de fato está fazendo o que deveria estar fazendo. Também podemos pensar em jovens, em pessoas que estão começando a sua vida adulta, tendo uma nova experiência de trabalho, tendo também que lidar com cursos e faculdade enquanto também trabalham. Então trabalham um dia todo e depois vão para a faculdade, vão para o curso e ainda precisam encontrar tempo para estudar, tempo para estar na igreja, tempo para passar com a sua família, tempo para estar com os seus amigos e administrar também as expectativas que as pessoas colocam sobre eles. Por isso, esses jovens podem se sentir pressionados, porque precisam ter sucesso nos seus estudos. Se sentem sobrecarregados porque já sentem que a sua vida já não é mais a mesma, que não tem controle sobre a sua própria rotina. Convivem com ansiedade, convivem com a insônia, convivem com a insegurança diante de outras pessoas, mas também tem uma constante sensação de que está sufocado e já não está mais vivendo, está somente fazendo coisas sem parar. Podemos pensar também em profissionais da área de saúde e cuidadores, talvez uma realidade que você não conheça ainda. Mas estamos falando de enfermeiros, psicólogos, estamos falando de médicos e cuidadores de idosos e pessoas acamadas. Pessoas que precisam estar praticamente o tempo todo cuidando de alguém, ao lado de alguém que está sofrendo, que está doente, que está impossibilitado de viver a sua vida. Essas pessoas têm uma carga emocional e física muito grande, porque elas vivem em função do outro, vivem para os cuidados do outro, absorvendo para elas mesmas a dor e o sofrimento do outro, na maior parte abrindo mão do próprio tempo, do próprio bem-estar, do próprio prazer e lazer para estar com outras pessoas e cuidar delas. Por isso, essas pessoas se percebem adoecendo por dentro, se percebem vendo o tempo passar, a sua vida passar, enquanto estão presas a uma rotina extremamente repetitiva de fazer exatamente as mesmas coisas todos os dias, de dar o mesmo suporte todos os dias. Pessoas que deixam de cuidar de si mesmas para cuidar do outro.
Abrindo um parêntese aqui, nessas corridas que eu tenho feito, né? Eu conheci uma mãe, e é muito natural que as pessoas venham a conversar com a gente, a desabafar com a gente. E ela estava dizendo que depois de muitos anos estava saindo de casa pela primeira vez, porque ela tem uma filha com necessidades muito especiais e que precisa da sua mãe o tempo todo. E aquela noite era a primeira vez depois de anos, estou dizendo anos, que ela estava saindo de casa, que ela simplesmente colocou uma roupa para ir numa festa de aniversário. Fazia anos que ela não sabia o que era arrumar o cabelo, passar um perfume, fazer as unhas. Fazia anos que ela não se lembrava do que era cuidar de si mesma, porque estava cuidando de outro alguém. Também podemos colocar mais outros dois exemplos aqui. Podemos pensar em professores, educadores, pessoas que estão no sistema público, que sofrem com salas de aula lotadas, onde são humilhados, zombados, ofendidos por alunos e até mesmo por pais dos alunos. Professores que precisam lidar também com extrema cobrança, frustração, dificuldade no aprendizado, precisam lidar também com o pouco apoio do sistema educacional, com pouco apoio do governo, que precisam lidar também com baixíssimos salários, enquanto abrem mão de férias, folga e até mesmo feriados, para preparar uma aula para os seus alunos. Pessoas assim, se enxergam sem tempo, sempre exaustos, enquanto lutam para fazer o melhor pelo outro, para manter o futuro do outro, a esperança do outro, o planejamento do outro. Mas são pessoas também que perderam o brilho daquilo que tanto amavam fazer, em ensinar. Já não têm mais prazer daquilo que tanto gostavam de fazer, e passam a sobreviver dentro de sala de aula mais um dia e mais um dia. Mas em último lugar, pessoas que desde a pandemia principalmente decidiram abrir o próprio negócio, serem autônomos, serem PJ. Pessoas que então passaram a procurar ganhar os próprios recursos com o próprio trabalho, não se submeter a um patrão, abriram um próprio negócio ou estão em um caminho de trabalho próprio. Isso acontece muito, tem acontecido muito. Mas essas pessoas precisam lidar também com o sentimento de obrigação, de terem que trabalhar o tempo todo, porque enquanto os outros descansam, essa pessoa não pode descansar, porque se ela não trabalha, ela não ganha. Se ela não trabalha, ela não tem recurso, não tem dinheiro, então ela precisa trabalhar constantemente. Ela precisa lidar também com os desafios das contas a pagar, com os desafios da concorrência, de calotes, de desonestidades. Ela precisa lidar também com o peso da ansiedade, da preocupação, o peso da tensão no corpo e na mente. Ela precisa lidar com o dilema de trabalhar ou viver dentro de casa, de trabalhar e ganhar o pão, ou então ser presente dentro de casa, cumprir o seu papel na sua família como pai, como mãe, ou até como filho muitas vezes. Pessoas que carregam um peso. O que nós temos aqui em comum são pessoas que estão carregando um peso há um bom tempo, mas esse peso já passou do limite, já estão sobrecarregadas e não conseguem avançar. Elas se encontram em uma situação onde não tem mais força para continuar, mas também parecem não ter a opção de desistir. Se encontram numa rua sem saída, onde ela precisa seguir em frente, mesmo não tendo força, mesmo não tendo ânimo, mesmo não tendo prazer. Essa seria a realidade de alguém em esgotamento. Ela não consegue mais, porém ela não pode deixar de fazer, ela não pode desistir. E assim se tornam pessoas que deixaram há muito tempo de viver, para então sobreviver cada dia.
mais um dia, e mais um dia, onde tudo passa a ser por obrigação, e não mais por alegria. Tudo passa a ser no automático, e não mais no planejado, no esperado, na expectativa. São pessoas cansadas, sobrecarregadas, além das próprias forças. E a palavra de Deus nos mostra uma pessoa que se encontrou assim, Moisés. E eu quero que a gente então passe a conversar rapidamente sobre a palavra de Deus. E quem sabe você se identificar, se está entrando nesse caminho, ou se já está dentro dele, e poder sair. Números capítulo 11. Números capítulo de número 11. Vamos começar a partir do versículo 1. Primeiro vamos ler Números 11, versículos de 1 a 5. Números 11, versículo de 1 a 5. Veja o que diz. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Até aí. Aqui nós temos a situação. Moisés está à frente do povo de Israel, o povo que ele libertou do Egito pelo poder de Deus. Grandes coisas esse povo viu, grandes coisas esse povo experimentou, e agora está no meio do deserto, recebendo diariamente o maná de Deus, sendo cuidado por Deus, desfrutando da provisão e da bênção de Deus, mas também é um povo insatisfeito, que tem um líder e mediador chamado Moisés. Mas eu quero que você entenda o tamanho do peso que esse homem chamado Moisés está carregando. É muito provável que Moisés estivesse liderando aqui 2 milhões de pessoas. Pare para pensar, se você estivesse à frente, liderando, guiando, orientando 2 milhões de pessoas. Imagine esse número de gente, essa multidão, falando na sua orelha todos os dias, o tempo todo. A gente custa aguentar 1 ou 2. Imagine você no lugar de Moisés, com toda uma nação, cobrando, falando, murmurando e reclamando aos pés do ouvido de Moisés. E isso era todos os dias, todo o tempo. Algo acontecia, a situação se resolvia, Deus intervinha, mas de novo o povo reclamava, e reclamava, e reclamava. Moisés carregava o peso de um povo, de um país inteiro sobre os seus ombros. Essa é a realidade, essa é a situação que ele estava vivenciando. E passou por isso por mais de 40 anos, suportando tudo isso. Suportando este povo, suportando este fardo extremamente pesado. Esta é a realidade em que ele está, carregando milhões de pessoas sobre os seus ombros. E é diante desse cenário então que nós temos a seguinte situação: o grito de Moisés. O momento em que ele então entrega os pontos, o momento em que a alma de Moisés grita, cansada, esgotada e sobrecarregada. Veja comigo a partir do versículo 5. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era de semelhante a bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná
era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. E agora vem aquilo que nós vamos observar agora. Versículo 10. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo? Como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Essas são as palavras de Moisés, as palavras de alguém extremamente esgotado, cansado e sobrecarregado. Alguém que está vivendo debaixo de um fardo que não consegue mais carregar. A situação é um povo, são milhões de pessoas cobrando, reclamando e murmurando sobre ele. E então nós vemos alguns detalhes, algumas atitudes, alguns sentimentos, alguns pensamentos presentes nesta fala de Moisés, que também descrevem a mim e a você quando estamos esgotados. Primeiro, há um questionamento sobre Deus. O que Moisés faz é questionar a Deus: por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor me trouxe até aqui? Por que o Senhor me deu este fardo? Por que o Senhor colocou este peso sobre mim? O questionamento está sobre Deus, porque aparentemente Deus é o responsável último de tudo aquilo. Deus é o responsável por todo aquele peso. Deus é que deu aquela história para Moisés. Deus é quem chamou Moisés de fato para libertar aquele povo e liderar aquele povo. Então o questionamento é: Deus, por quê? Por que estou neste sofrimento? Por que estou neste fardo que eu tenho que carregar? O questionamento é: por que Deus me faz sofrer dessa maneira? Por que Deus permite eu estar assim? Por que Deus permite essas coisas acontecerem? O primeiro questionamento de Moisés é diante de Deus. Mas em seguida, no versículo 12, Moisés ele percebe uma aparente injustiça. Ele diz para Deus: por acaso fui eu que gerei esse povo? Fui eu que concebi essas pessoas? Eu não sou o pai dessas pessoas, não sou a mãe dessas pessoas, portanto é injusto aquilo que elas estão colocando sobre mim. Esse peso sobre mim não é justo. Aquilo que elas estão esperando de mim, essa cobrança, essa responsabilidade não é justa, é demais. Todo esse peso não é justo e eu estou passando por isso sozinho. Portanto, há um sentimento de isolamento diante dessa injustiça. Eu estou sozinho nessa situação, nessa injustiça sobre mim. Eu não mereço carregar tudo isso, eu não mereço passar por tudo isso, eu não mereço ser provado em tudo isso. Mas também temos, no versículo 13, um clamor da alma de Moisés. Ele diz o seguinte no versículo 13: onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim dizendo: dê-nos carne para comer. Mais uma reclamação e outra situação que pega muito para quem está esgotado, para quem está no burnout, é a rotina repetitiva. As coisas aparentemente não mudam, não se solucionam, não se resolvem. O exemplo mais prático disso, para você entender bem, é a louça na pia. Não sei se você já se aventurou a lavar uma louça depois de cozinhar. Mas se você teve a experiência de fazer um belo almoço, provavelmente primeiro você lava toda a louça, né? Para deixar tudo limpinho, bonitinho, preparado para você cozinhar.
Depois que você faz o seu almoço, vamos fingir que é uma lasanha aí, e chama eu para comer uma lasanha. Imagine que você fez uma bela de uma lasanha. Você almoça com a sua família e desfruta daquele belo almoço. Mas a partir do momento em que o almoço acaba, você olha para a pia e está cheio de louça de novo. Você tinha acabado de zerar, de limpar tudo, de lavar tudo. Bastou um almoço e já está cheio de novo. É frustrante isso, não é? Mas você precisa lavar. Você precisa lidar com aquilo. A louça precisa ser lavada. Mas ela precisa ser lavada de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e todos os dias, e todos os dias. Não existe uma exceção. Parece algo simples demais, mas a vida de uma pessoa esgotada parece colocar isso em foco. É o mesmo problema de novo, é o mesmo dia de novo, é o mesmo trabalho de novo, é a mesma pessoa de novo, é a mesma situação de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É a mãe que precisa acordar de madrugada, de novo, e de novo, e de novo. É o pai que precisa resolver problemas financeiros da sua família, de novo, e de novo, e de novo. É a cuidadora que precisa ir até o seu parente, para cuidar de alguém doente, de novo, e de novo, e de novo. É uma repetição. Aquilo parece que não vai mudar, e isso cansa. Isso cansa. Mas também temos, no versículo 14, veja o que Moisés diz: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. E este seria o principal sinal do esgotamento, a falta de forças. É quando você sabe o que precisa fazer, sabe o que precisa ser, e não encontra mais forças, nem mentais, nem físicas. Eu não aguento mais. Moisés reconheceu: eu não consigo levar esse povo, eu não consigo liderar esse povo, para mim não dá mais. E uma pessoa no esgotamento é uma pessoa que já está além do seu limite, ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais o seu trabalho, ela não aguenta mais os seus estudos, ela não aguenta mais o seu casamento, ela não aguenta mais o cuidado com os seus filhos, ela não aguenta mais o seu ministério. Ela não suporta mais. Então Moisés chega a uma conclusão que, na verdade, passa na cabeça de muita gente. Versículo 15: se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Moisés está dizendo o seguinte: é melhor morrer. Eu estou em uma situação tão cansativa, tão desgastante, que é melhor morrer. Eu preferia não estar aqui. Eu preferia ser levado por Deus. Mas veja que Moisés, ele não desiste, porque ele não entregou os pontos, ele foi até Deus, colocou tudo o que estava sentindo diante de Deus. Portanto, ele não desistiu, ele não pegou o seu cajado e foi embora. Mas ao mesmo tempo Moisés admitiu: eu não suporto mais. E essa é a realidade de uma pessoa em esgotamento. Ela não desiste, mas também não suporta mais. Ela está sem saída, e esse é o principal sentimento. A pessoa se sente sem saída. O que é que Deus propõe para mim e para você então? Que está com a sua alma cansada, que está com a sua alma sobrecarregada, esgotada. Qual é a solução de Deus para nós? Perceba rapidamente o que Deus orienta Moisés a fazer. Veja comigo o versículo 16. Números 11, versículo 16. Dos versículos de 16 até o 20. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você, Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha medo de levá-la sozinho. Diga ao povo:
Santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Deus tem um plano, Deus tem uma estratégia, e Deus então fala com Moisés: siga aquilo que eu estou te dizendo para fazer. O primeiro passo então, para nós identificarmos como sair de uma situação de esgotamento, é confiar no plano de Deus, confiar na orientação de Deus para nós. Porque quando estamos esgotados, quando estamos cansados, quando estamos desgastados, o nosso discernimento também desaparece. A gente não encontra soluções, a gente não encontra saídas, não encontra caminhos. Portanto, precisamos de alguém que nos conduza, de alguém que nos tire este peso, de alguém que nos mostre o caminho, então, para termos alívio, e alívio do nosso fardo. Em primeiro lugar, o que precisamos fazer é confiar no plano de Deus, confiar na voz de Deus, naquilo que Ele diz para nós, na solução que Ele tem para nós, confiar totalmente no plano de Deus. Deus descreveu para Moisés tudo aquilo que ele deveria fazer para solucionar cada situação que estava gritando na sua alma e no seu coração. Portanto, o passo mais básico é fazer aquilo que Deus te manda fazer. Nós nos encontramos sobrecarregados e cansados porque nós fazemos escolhas diferentes da vontade de Deus. Nós tomamos caminhos que Deus não desejou para nós. Nós assumimos cargos e pesos que Deus não quis para nós. Portanto, o caminho de retorno é começar a fazer a vontade de Deus, confiar naquilo que Ele nos pede, mesmo às vezes sem entender como aquilo será possível, como aquilo vai acontecer, mas confiar naquilo que Deus nos pede para fazer. E então nós temos um segundo passo, versículos de 21 a 23. Moisés, porém, respondeu: este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivéssemos o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. O segundo passo é confiar na provisão de Deus. Sabe por que a gente se torna tão cansado e sobrecarregado? Porque temos dificuldade de confiar na provisão de Deus, na solução de Deus. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito, com as nossas próprias forças. A gente quer resolver os problemas. A gente quer solucionar tudo, a gente quer ter o controle de tudo. Mas aqui Moisés está sendo confrontado a confiar em Deus, em um milagre, porque Moisés não seria capaz de prover tudo aquilo que era necessário, portanto ele não seria a fonte de solução. Uma das coisas que nós precisamos aprender a não ser é ocupar o lugar de Jesus, ocupar o lugar de Messias. Eu quero citar o exemplo mais básico disso, que é o exemplo de uma mãe. Geralmente a mãe tem muita dificuldade de entender que ela não é o Salvador e o Messias do seu filho, de que ela não vai proteger em todo o tempo, que ela não vai prover em todo o tempo, que ela não vai solucionar todos os problemas do seu filho. Ela tem dificuldade, geralmente as mães têm muita dificuldade de entender que ela não é a fonte de tudo para o seu filho, e de que Deus pode cuidar do seu filho ou da sua filha sem ela. Mas por se achar responsável, por solucionar, por resolver, por prover, ela assume responsabilidades além do que Deus a chamou para ser e fazer.
vive preocupada, vive ansiosa, vive correndo atrás, porque não consegue descansar na provisão de Deus, de que Deus cuidará, de que Deus protegerá, de que Deus encaminhará cada situação. Também, além de confiar no plano de Deus e confiar na provisão de Deus, de que Deus fará tudo aquilo que é necessário, é preciso dar um passo de muita coragem e confiar em homens e mulheres de Deus para dividir o fardo. Isso é essencial. Nós nos sobrecarregamos, nós nos cansamos, porque caminhamos sozinhos e escolhemos caminhar sozinhos. Nós escolhemos viver a nossa história, levar os nossos pesos sozinhos, lidar com os nossos problemas sozinhos, encarar os nossos desafios e obstáculos sozinhos, e por isso ficamos cansados, por isso sentimos o peso. O que Deus diz para Moisés é para que ele selecionasse 70 pessoas para ajudá-lo a liderar o povo. Entenda a grandeza disso. Deus está dizendo: Moisés, você está fazendo o papel de 70 pessoas. Você está cumprindo o dever que deveria ser dividido entre 70 homens. Você está fazendo sozinho. Você está carregando este peso, este fardo sozinho. É por isso que Moisés então tomou esse passo, no versículo 24. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Ele chamou gente para ajudá-lo, para dividir o peso com ele, para caminhar junto com ele. Mas que tipo de pessoa? E isso é extremamente importante entendermos. Não é qualquer tipo de pessoa, são pessoas confiáveis, são pessoas maduras na presença de Deus, pessoas que têm sabedoria para lidar com os seus desafios, com os seus problemas, com os seus pesos, com os seus fardos. Pessoas confiáveis. Portanto, você deve ter 2 ou 3 pessoas em quem confiar. Se você não tem pessoas para abrir o seu coração diante de Deus, você está a caminho do esgotamento, você está a caminho do burnout e não está percebendo. Você não vai dar conta de levar a vida que leva sozinho. Você precisa de pessoas junto de você. Mas também temos, no versículo 25, veja o que diz: Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Isso nunca mais se repetiu. Aqui acontece algo que nós precisamos entender nos detalhes. Moisés era o profeta diante daquele povo. Ele era estimado, era usado por Deus, e nele estava o Espírito Santo, somente sobre Moisés. Portanto, ele tinha uma função única no meio do povo de Deus. Somente ele atuava como profeta de Deus ali. Mas o que acontece aqui é que agora, entendendo que aquilo que Moisés fazia era o trabalho de 70 pessoas, agora tem 70 pessoas fazendo aquilo que Moisés fazia, profetizar pelo poder do Espírito Santo. Ele deixou de ser o único a fazer, passou a ser um daqueles que fazem. Ou seja, Moisés aprendeu a respeitar os próprios limites, aprendeu a respeitar a sua função e o seu papel. Em vez de fazer tudo sozinho, agora Moisés tinha outras 70 pessoas para fazer junto com ele. Você tem limites, mas se você vai além desses limites, você se encontrará logo esgotado. Se você não respeita os seus limites, se você não sabe dizer não para responsabilidades, para compromissos, para tudo que aparece, você irá além dos seus limites e vai assumir um fardo extremamente grande sobre você. Você precisa respeitar os limites da sua história, do seu papel, da sua função diante de Deus.
Não assuma tudo, não abrace o mundo, não faça o trabalho seu e do outro, não viva o seu papel e o do outro. Divida isso com alguém, divida isso com outras pessoas, respeitando os seus limites. Veja que aqui todos estão profetizando e Moisés não. Respeitar os limites passa por isso, de que muitas vezes você verá outros fazendo e você não. Aprender a entender que você deve cruzar os braços em alguns momentos, de que você não deve fazer tudo. Não, você não deve assumir tudo. Outros devem fazer no seu lugar. 70 pessoas profetizaram e Moisés não. Precisa haver um momento em que você também não faz, enquanto outros fazem. Mas em último lugar, a principal lição que você precisa aprender. Veja comigo dos versículos de 26 a 30. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhes disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Somente uma expressão eu quero chamar a atenção: Moisés se recolheu. Sabe qual é o problema de pessoas esgotadas? De pessoas que estão totalmente exauridas, sem forças, sem ânimo, sem alegria? É porque são pessoas que não aprenderam a parar, pessoas que não aprenderam a descansar, pessoas que não aprenderam a simplesmente sentar, pessoas que não aprenderam a guardar o sábado, que não aprenderam a guardar o dia do Senhor, que não aprenderam o momento de se desligar de tudo. Pessoas que estão o tempo todo ativas, trabalhando, fazendo, cuidando. Se você não aprender a descansar, você não vai conseguir seguir em frente. Se você não aprender a descansar, você não vai suportar. Depois que toda a situação se resolveu, o que Moisés fez foi se recolher. Ou seja, ele estava indisponível para o povo. Você precisa aprender a ter esses momentos em que você não vai estudar, em que você não vai trabalhar, em que você não vai cuidar, em que você não vai fazer, em que você vai sim, de fato, descansar conforme a vontade de Deus. Parece algo tão simples, mas que a maioria de nós não sabe fazer. Como é o seu domingo? Você consegue pegar o seu domingo, passar com a sua família sem preocupação? Você consegue pegar o seu domingo e desfrutar da presença de Deus com tranquilidade? Você consegue pegar o seu domingo e passar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, almoçar em paz? Você consegue tirar uma soneca no domingo? Se você não consegue, a sua vida está fora de controle. A sua alma já está se esgotando e você não está percebendo. Você precisa aprender a se retirar, a aprender a descansar. Mas para nós encerrarmos aqui então, parecem coisas tão pequenas, tão básicas, tão simples, fáceis demais aparentemente. Por que isso pode então realmente tirar uma alma do esgotamento? Como que este passo a passo de Deus pode garantir o seu renovo?
questão não está na grandeza daquilo que nós devemos fazer, está na grandeza do Deus que nos manda o que fazer. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus é aquele que carrega o nosso fardo, para que você leve o fardo dele, e assim seja aliviado. O Deus que está nos pedindo para corrigir a nossa vida, aprender a descansar, aprender a dividir o nosso fardo, não é um Deus que está distante de nós, que não entende a nossa realidade, a nossa preocupação, o nosso peso e as nossas responsabilidades, as cobranças que você tem, as expectativas que estão sobre você, porque nós temos um Deus que sabe o que é levar o nosso fardo. Vá comigo em último lugar para Mateus capítulo 11, e assim nós encerramos o nosso tempo aqui. Mateus capítulo 11. Mateus 11, de 28 a 30. Será mesmo que esses pequenos passos que Deus nos dá realmente poderão nos aliviar, mudar o rumo da nossa vida? Nós devemos confiar nisso, porque Deus é aquele que leva o nosso fardo. Veja o que diz Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diz Isaías 53, que Jesus Cristo, Ele tomou sobre os seus próprios ombros o peso dos seus pecados, que Jesus Cristo levou sobre Ele mesmo as suas dores, as suas enfermidades, a sua culpa, o seu castigo, a sua história. Jesus levou sobre os ombros. O peso que você carrega não precisa ser seu. A cobrança, o fardo que você leva não precisa ser seu, porque Jesus carregou até a cruz. E o que Ele pede para você é o seguinte: leve o meu fardo agora, porque o meu fardo é leve. Jesus tomou sobre os próprios ombros o peso da sua vida e da sua história, para que você possa viver uma vida em leveza, em alegria, em tranquilidade, uma vida leve. Portanto, aquilo que está sobre você, a responsabilidade que você assume, Jesus é quem é de fato o verdadeiro responsável. Ele é quem leva esse peso no seu lugar. Coloque o peso da sua vida, das suas responsabilidades, das cobranças, das expectativas sobre Jesus. E então Jesus colocará sobre você um peso, um fardo extremamente leve para você carregar. Confie em Deus, porque Deus sabe exatamente a sua história, o seu fardo, o seu peso, porque esse Deus é um Deus crucificado. Ele sabe o que é levar um peso sobre os ombros, e Ele sabe como tirar de sobre os seus ombros. Tenha cuidado. Muitos de nós estão esgotados e ainda não perceberam. Vamos orar? Deus, aqui estamos nós diante do Senhor. Nós queremos pedir perdão, em primeiro lugar, por cada escolha que fizemos que não te agradou, por cada peso que assumimos, por cada responsabilidade e cobrança que sobre nós não deveriam estar. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão porque nós mesmos nos cobramos demais, porque nós tomamos o lugar de Jesus,
e nos achamos responsáveis por tudo ao nosso redor, por não confiarmos na tua provisão, por andarmos tão ansiosos, tão preocupados, por termos tantos pensamentos e questionamentos a teu respeito. O que o Senhor deseja fazer em nós é nos dar alívio, é tornar o nosso fardo leve, é tornar a nossa história feliz, satisfatória. Mas para isso precisamos aprender a confiar no Senhor, a confiar nos teus planos e a dividir os nossos fardos com pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho, a dividir o peso que está sobre os nossos ombros com outras pessoas que desejam carregar junto da gente. Nos ajude, ó Deus, então, a assumir o nosso papel, a cumprir a nossa função nos teus planos, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, e a respeitar os nossos limites, como pais, como mães, como filhos, como trabalhadores, como estudantes, como cuidadores, como aqueles que educam, como aqueles que se esforçam, como aqueles que ministram. Independentemente daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nos ensine a respeitar os nossos limites, a dizer não para aquilo que está além das nossas forças e confiar de que o Senhor cuidará de tudo ao nosso redor, mesmo que não estejamos atuantes, mesmo que não estejamos agindo, provendo, protegendo e cuidando. Mas acima de tudo, nos ensine a descansar. Nos ensine a confiar de que no sábado tudo acontecerá conforme a tua vontade. Nos ensine a confiar de que o Senhor cuidará de nós enquanto descansamos, enquanto repousamos, enquanto desfrutamos de Jesus e da sua presença. Nos ensine a amar a nossa família. Nos ensine a amar a nossa igreja. Nos ensine a amar o Senhor acima de tudo, para não andarmos tão sobrecarregados, tão cansados. Nos ensine a parar, nos ensine a desligar, nos ensine a verdadeiramente descansar no Senhor. Que a nossa história seja tua, ó Deus, que o nosso fardo esteja sobre o Jesus Cristo e que o fardo dele esteja sobre nós, e assim vivamos uma vida leve, como Ele desejou para nós. É assim que nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.